tudo bem com vocês? O meu nome é Regina Oliveira. Eu sou aqui da Paróquia Santíssima Trindade e faço parte da Capela Maria Mãe dos Pobres, onde sou colaboradora e sirvo a Deus no Ministério de Música Renovação Shalom, a qual estou aqui vestindo hoje a camiseta do nosso ministério. Bom, mas hoje eu vim aqui para falar com vocês, para a gente continuar na nossa caminhada com São José. Como todos sabem, esse ano foi um ano dedicado a São José pelo nosso Papa Francisco. E vemos esses dias destacando algumas características de São José. Na semana passada, o Giovanni, ele falou sobre 3 características de São José: Pai amado, Pai na ternura e Pai na obediência. Hoje nós vamos falar sobre Pai no acolhimento e Pai na coragem criativa. Pai no acolhimento. Como todos sabem, aconteceu tudo aquilo com São José, né? Ele teve que receber Maria, ele estava noivo de Maria, mas ele teve que receber Maria como sua noiva, mas ela já estava grávida. E foi difícil para José, foi muito difícil naquele momento. Ele acabou quebrando o relacionamento que ele tinha com Maria, né? E queria deixá-la de qualquer forma porque ele não aceitava. Mas aí veio o primeiro acolhimento de José, quando o Senhor Deus falou com ele através do sonho. E o Senhor Deus disse para ele através dos anjos, do anjo, dizendo assim: olha, não temas, porque aquela criança que Maria carrega no seu ventre é fruto do Espírito Santo. Então, uma das coisas que José fez foi acolher a voz de Deus. O Senhor Deus falou com São José e ele abriu os ouvidos para poder ouvir o que o Senhor Deus estava falando com ele. E a partir daquele momento que ele acolheu a voz do Senhor Deus, ele acolheu também os planos que o Senhor Deus tinha para com ele. Porque São José, ele até então não sabia, não entendia o que estava acontecendo com Maria, mas a partir do momento em que ele entendeu que era da vontade de Deus, ele acolheu a voz de Deus, escutou e acolheu também os planos de Deus. E nesse plano de Deus aí já estava desenhado o plano de salvação para a humanidade. E aí São José passa a ser o protagonista desse início do plano da salvação. E aí, partindo daí, depois de acolher a voz de Deus, acolher os planos de Deus também para com a humanidade, São José acolhe a Maria e ele aceita Maria como sua esposa e ele passa a cuidar de Maria e passa também a acolher Jesus, porque assim, São José ele amava muito Maria e esse amor que ele sentia por Maria que fez com que ele também cuidasse dela e acolhesse, né? Então São José ele era um homem humilde, carpinteiro. Eu acredito que um homem humilde, uma pessoa humilde, é porque ela não tem bens, ela não tem posses, ela não tem status, ela não é uma pessoa que está na mídia, e ele era carpinteiro de profissão. Então eu acredito que essas duas coisas também fizeram que Deus escolhesse a São José para que ele pudesse ser esse homem, esse protagonista dessa história, né? Desses fatos que aconteceram. Por quê? Porque na humildade a pessoa consegue acolher melhor, né? Então São José nos dá um modelo de homem humilde, homem que acolheu Maria na sua simplicidade, na sua humildade e também fez com que nós nos espelhássemos nele, né? Um homem humilde, mas um homem criativo, porque ele usava da sua função como carpinteiro para colocar em prática a sua criatividade. Então imagina quantas coisas bonitas que São José não fazia. Então eu acredito que Deus tenha escolhido
São José por essas duas coisas, por ser um homem humilde, conseguir acolher melhor aquilo que lhe era falado, que lhe era proposto, e por ser um homem criativo. E a partir do momento em que José ouve a voz de Deus, acolhe os planos de Deus, que nesses planos inclui Maria e Jesus, ele toma agora uma posição, uma figura, né? Uma figura paterna e uma figura de esposo que cuida, que zela, de um esposo que vai fazer de tudo para que a sua esposa, né? a sua esposa Maria ficasse bem. E ele, a partir daquele momento, ele toma a postura de pai, ele adota Jesus como o seu filho, como se tivesse saído como se fosse sangue do seu próprio sangue, né? Como fosse seu filho biológico. E naquele período em que José toma a decisão de acolher os planos de Deus, é um momento em que está acontecendo o recenseamento. E ele, além de ser um homem muito bondoso, ele era um homem que ele gostava das coisas tudo certinho. Então, para ele estar perante a lei, com as coisas todas certinhas, para não estar ilegal, ele tinha que ir até Belém, na Judéia, para fazer esse recenseamento, para fazer um recenseamento. E aí ele parte para Belém, né, com Maria. Só que nesse período, nessa viagem, Maria, ela tem as dores do parto. E aí José novamente demonstra ali, né, para Maria a sua forma de pai acolhedor, de esposo acolhedor e de servo acolhedor, porque ele chegando na cidade, a cidade estava lotada, não tinha lugar para Maria ficar juntamente com Jesus, com José, e ele começa a percorrer um lugar e outro e não achava lugar nenhum, não tinha, e andando, olhando mais à frente, ele enxerga ali um estábulo, né, aquele lugar onde só tinha animais, e ele entra naquele lugar. Eu imagino aqui na minha imaginação que ele deve ter tirado Maria do jumentinho, colocado ela sentada no lugar e foi ali ajeitando aquele espaço, organizando aquele espaço para que aquele espaço pudesse se tornar um lugar acolhedor para Maria. E aí entra agora o São José criativo. São José criativo e acolhedor, porque ele acolhe ali Maria ali naquele lugar, arruma tudo, né? Eu imagino que ele deve ter colocado palhas ali, tentado pegar algum balde, já que ali era um estábulo, deveria ter balde com água para alimentar os animais, colocado um balde com água ali por perto, pegado algum tecido, alguma coisa para que pudesse amparar ali Jesus. E ali começa a criatividade de São José, porque naquele momento, além de carpinteiro, ele recebe as profissões de camareiro para organizar ali aquele espaço, de enfermeiro e de médico. Sim, por quê? Porque ele não tinha um hospital, não tinha médico, não tinha enfermeira, então ele fez todos esses papéis para que pudesse ali amparar Jesus ali no seu nascimento, né? E ser aquele esposo presente e acolhedor para Maria. Então imaginem para vocês, nos dias de hoje, um homem ter que ajudar a sua própria esposa no parto. É algo bem complicado, mas José não teve medo por causa daquela fala que o anjo havia lhe dito. E ali nasce Jesus. E aí, novamente, a criatividade de São José, a coragem criativa de São José começa novamente a estar em prática. E ele pega, né, Maria e o menino e vai para o Egito. E ali São José ele vai viver como forasteiro no Egito para poder salvar
a Jesus. Olha só que coisa linda, nós como pais e mães, o que nós fazemos para defender os nossos filhos? Nós estamos sempre atentos e defendemos nossos filhos com unhas e dentes, né? Assim São José também, ele naquela postura de pai corajoso e criativo, ele pega a Maria e vai viver como forasteiro no Egito. A Bíblia não relata quanto tempo São José ficou no Egito, mas eu acredito que tenha sido um certo tempo. E nesse meio tempo que ele estava ali no Egito, ele teve que se virar nos 30. Ele teve que dar um jeito para arrumar emprego, para trabalhar, para poder colocar o alimento na mesa, para poder vestir Jesus, vestir Maria, não deixar faltar nada para eles, né? Então, assim, é a criatividade desse homem para defender ali a sua família. Com essa criatividade e com essa coragem, com essa posição de acolher, é o exemplo que São José deixa para cada um de nós nos dias de hoje. Eu acredito que se São José estivesse vivendo nesse tempo de pandemia, assim como nós estamos vivendo também, eu acredito que São José ele estaria se utilizando de toda a genialidade, de toda a sabedoria e de toda a estratégia para proteger a sua família. Então São José ele é para nós um modelo de pai, de esposo e de servo, porque ele tomou essa postura para si a partir do momento que ele acolheu a Maria, ouvindo, né, a voz de Deus. Ele acolheu Maria, acolheu os planos que Deus tinha para ele e que incluía o plano da salvação para cada um de nós. E que nós possamos, nesses tempos, olhar assim como São José para as pessoas, né? Olhar um para o outro com um pouco mais de amor, com um pouco mais de acolhimento, se utilizando de estratégias para o bem comum, se utilizando de nossas genialidades, da nossa coragem para o bem comum. São José, ele foi um homem, um grande homem, um grande esposo e um grande pai, porque São José, ele sempre quis fazer o melhor para a sua família, mesmo em toda a sua simplicidade, em toda a sua humildade. Ele não foi um homem passivo, mas foi um homem corajoso, que fez tudo aquilo não da sua própria vontade, mas ele fez da vontade de Deus, aquilo que Deus tinha traçado para ele. E nesse momento eu gostaria de convidar você para rezar junto comigo a oração de São José. Salve, guardião de Redentor, o esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, e em vós Maria depositou sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançando-nos na graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.